Fala pessoal, vamos à questão 1.68. Descreva e compare os modelos de perda de calor pelas estruturas de uma janela com vidro único e uma com vidro duplo, conforme o desenho abaixo. A gente tem aqui duas estruturas de madeira com vidro único e com vidro duplo. Quais são os dados do problema? A janela com vidro único, a janela com vidro duplo e o que se pede? Descrever e comparar esses modelos das estruturas fornecidas de acordo com a perda de calor nos dois casos. Olha só, quais são as hipóteses? Eu quero assumir que a estrutura de madeira ela é um bom isolante térmico. Se a gente ir lá consultar a tabela que o livro fornece, a gente de fato determina que a madeira é um bom isolante térmico. Então eu peguei e fiz um desenho aqui, esse desenho na realidade é a própria figura, mas eu só complementei esse desenho. Fiz mais algumas considerações, é claro, considerando que a temperatura externa é maior do que a interna, então nossa taxa de transferência de calor vai ser da parte externa para a interna e assim sucessivamente para a janela com vidro duplo. Outra coisa interessante para a gente poder fazer um bom texto para responder essa questão foi desenhar o circuito térmico. Veja que no circuito térmico aqui, considerando a parte externa, a parte aqui, a gente tem radiação e convecção de forma paralela, que incide, é absorvida, é refletida e é transmitida por esse vidro. A gente tem a parte convectiva, que atinge também esse vidro. A gente tem aqui na própria lâmina de vidro, a gente tem a condução da lâmina e na parte interna nós temos aqui radiação e convecção também, e assim a gente consegue determinar qual é a temperatura interna, se necessário. Mas o objetivo da questão é apenas analisar e comparar essas coisas. Veja que na estrutura de madeira acontece o mesmo sistema. A gente tem aqui as temperaturas externas e internas, a nossa taxa de calor, de transferência de calor e o circuito. Agora eu vou fazer a mesma leitura, entretanto, da parte interna para a parte externa. Veja que na parte interna, eu sei que muitos podem pensar, falar, olha, faz mais sentido falar da parte externa do que da parte interna, mas a gente pode fazer a leitura tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. A leitura do circuito térmico vai ter que ser a mesma. Então, veja bem, se a gente pegar ali a leitura da parte interna, a gente tem aqui aquilo que foi absorvido e por condução também entre as lâminas, enfim, a gente tem a parte que já sai aqui, convecção e radiação. Veja que os princípios são os mesmos, referente à estrutura com vidro único. A gente tem a primeira lâmina, essa lâmina aqui de vidro aqui, que transfere calor por condução. Entre as lâminas, essas lâminas que estão com as superfícies opostas, nós temos também convecção e radiação. Eu estou considerando que aqui é um ar que está aqui dentro, mas entenda, pode ser vácuo, pode ser um tipo de gás para evitar que embace esses vidros, mas enfim, é importante ir lá dar uma olhada na questão 1.43, eu vou deixar aí no card para vocês, para ter essa questão mais completa. A gente tem aqui, logo depois, nessa face aqui, a gente tem condução por essa lâmina, e na parte externa nós temos a radiação por convecção e radiação por na realidade, resistência, né? A radiação seria radiação por convecção, é errado. A gente está falando sobre a resistência por convecção. Deixa eu até trocar ali essa letrinha aqui, não é interno, né? Na realidade, a gente está falando sobre coisas externas ali. Vamos consertar aí. Então, convecção externa e radiação externa. E assim, quando eu gerar esse PDF, que vai estar aí disponível no link para vocês, vai ficar certinho. Bom, então a gente pode perceber, tirar, fazer algumas análises de acordo com esse circuito. É natural eu dizer que o circuito com a janela de vidro duplo ele é maior do que o de vidro único. É claro isso, eu sei que é óbvio, mas é importante a gente colocar isso no texto.
E o que se espera disso quando a gente tem uma janela com vidro duplo? A gente se espera que o conforto térmico no interior, quando você está utilizando esse tipo de estrutura, seja maior. Quer dizer, que eu tenho uma taxa de transferência de calor, quer dizer, que a quantidade de calor que eu estou perdendo para o ambiente é bem menor. Então, essa é a ideia. E o texto ele está descrevendo exatamente tudo isso que a gente acabou de dizer. Veja que nos circuitos térmicos, a janela de camada única, a gente tem convecção e radiação em paralelo, com parte externa de vidro, e na parte externa lá, a gente tem condução através do vidro. Agora, já na janela com vidro duplo, a gente tem todos os mesmos processos que acontecem, entretanto, acrescidos de resistência por convecção e resistência transferência de calor por convecção e transferência de calor por radiação entre essas superfícies opostas, nesses painéis aí de vidro. Então, quando a gente coloca um painel contra o outro, ou esses circuitos térmicos um contra o outro, analisa um referente ao outro, a gente conclui que a resistência térmica em geral do conjunto do vidro duplo terá uma perda de calor menor através dessa janela. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. É importante a gente desenhar o circuito térmico e facilita muito o nosso processo de escrever um texto, porque de fato o que você está fazendo aqui é aquilo que você pensou no momento de desenhar esse circuito térmico. Bom, valeu, abraços e até a próxima questão. Até mais.